Pode. Então, tá bom. Estava pagando IPVA aqui. Estava esquecendo hoje, último dia. Vou mostrar para vocês aqui uma coisa. Vou compartilhar isso aqui. Cadê? Estão vendo aí uma tela? Sim. Então, aqui, ele está fazendo a inclusão normal. Eu clico em novo, ou deixo para já abrir no modo de inclusão, ele faz certinho. Eu vou fazer um teste aqui. Vocês querem ver um dos problemas? Vou salvar, não vou nem carregar uma imagem aqui, tá? Que esse problema dá na mesma. Estão vendo? Olha, ele fica rodando. Opa, já caiu. Ficou muito tempo aberto aqui. Ele não sai disso aqui. Eu tenho que vir aqui no menu de novo e mandar ele abrir. Só que ele salva aqui embaixo. Aqui na grid. Ele aparece aqui, ó. Não sei se dá para perceber daí. Que é o último aqui, ó. Uhum. Certo? E fica desse jeito eternamente. Tá? Agora Louco. vou voltar Seu aqui, ó. Seu problema não está na grid, está no form. Tá onde? Grid no form. Porque se o grid está salvando, ele está executando a ação e o seu loadzinho ali. Aparece. Exato. O seu loadzinho ali que está dando algum bug. Oi? É o loadzinho ali que está dando algum bug. Porque se ele está salvando no grid, ele está executando Então, o salvar está funcionando. Estou usando o salvar do próprio G20. Tá, é isso. Ele está funcionando o save. Porque ele tá aparecendo no grid. O seu problema tá. Abre o seu form lá no G20. Espera aí, deixa eu puxar o G20 para esse monitor. Boa noite, lulistas. E aí, Júlio? Boa noite. Eu quero saber o seguinte: você já vai comprar o Brasil, Júlio? Já dá para comprar, já? Hoje já valorizou o Guarani na frente do Real. Ninguém mais está vindo a comprar em Cidade do Leste porque ficou tudo muito caro para vocês agora. Mas isso não é bom para nós também, né? Pois é. Eu não sei, Cláudio, como você pode votar no cara, mano. Que, rapaz? É de Eu sei. brincadeira? Eu sei que você votou nele. Tá aqui, ó. O botão tá aqui, Votei ó. quem? Lula? Você é louco, velho? Nossa, eu fosse doido. Tá Eu aqui, o por que eu mim não seria coloquei. nem Lula nem Bolsonaro, você sabe. É que pode ser esse atualizar aqui? Pode, Provavelmente. pode. Inclusive é ele, viu, Júlio? É ele mesmo. Júlio não. Ô, Galuco, Glauco, Galuco. Galo. Beleza, então aqui, vamos dizer assim, está resolvido. Vamos voltar aqui. Daí o que acontece? A pessoa, o usuário, ela salvou um pagamento e não pôs a imagem, esqueceu, não tinha na hora o recibo, coisa assim. Então, a ideia é ele vir aqui no grid, clicar no botão aqui, por exemplo, e poder subir a imagem. Certo? Só que eu não consegui liberar aqui o cadastramento da imagem aqui. Ele só abre o Ô, Galuco. Oi? Onde está essa tua tela com a imagem? É aí que está o problema. Aonde está a tela? Qual é essa tela que você está abrindo na Windows? Não, eu abri o componente direto. Não. O que você abriu? Então, espera aí, vou mostrar aqui para você. Tá bonita a sua tela. Chamada imagens aí, o Glauco. Oi? É o nome da tela, acho que tá imagens. Tá bonita a sua tela, Galuco. Muito linda. Nem falar nada, ué. Não, tô falando sério. Mouse aí, já que seu mouse do Paraguai não chegou ainda. Ó, aqui na Windows Setting,
O Lula não deve ter roubado o teu mouse. Hã? Lula roubou teu mouse quando chegou no Brasil. Ah, já, putz, nem assumiu, já levou. Desculpa a palavra, mas... Ai, agora sumiu. Cadê? Mas quem você está procurando, Galucó? Ô, Glauco, vá lá no grid, onde você chama o Windows 7. Vai lá no evento do grid. Clica lá. No lugar onde você chama Nessa coluna aqui. Pronto, clica nela aí. Na coluna ali, no nome imagem. Lá no nome imagem. Na imagem, clica aí. Aqui, ó. Pronto. Clica aí, navega o Windows 7. Clica ali. Então, olha, eu estou colocando aqui. Estou colocando navegar para a pasta imagens, né? Ele pega o ID daqui do grid. Pronto. E carregaria a imagem. Perfeito. Só que lá o seu Windows 7 tem que abrir no modo edição. Então, mas como é que faz isso? Vai lá, né? Vai no seu form, onde está a imagem. Aonde? O form onde está a imagem. É esse form aqui. Não. A sua imagem está sozinha. Você está abrindo. Ah, não, lá não tem o form nenhum. Eu carreguei direto a imagem. O conceito dele está errado, Cláudio. Aí é que está o problema. Aí não vai funcionar. Então eu vou ter que jogar um form só com a imagem, daí colocar um botão, daí ele abre. Pode ser. Desse jeito vai funcionar. E tem que ser um form de dados ou não? Tem que ser um form onde você tem o campo imagem. O mesmo form você tem que abrir. Só que abre só com a imagem, com o campo imagem. Só a imagem. Tira os outros campos, deixa só a imagem. Mas eu preciso, por exemplo, vou inserir um módulo aqui, certo? Eu vou colocar uma página de dados ou coloco... Página de dados. Página de dados. Ah, beleza, então. Essa era a minha última opção. Eu pensei que abrindo direto dava para fazer essa configuração aí. Mas tá bom. Era isso aí que eu precisava perguntar. Eu tenho uma situação, Júlio, ou Glauco, exatamente dessa sua aí, igualzinha. Igualzinho. O cara precisa adicionar um comprovante e funciona direitinho. Desse jeito é com a página de dados. Vai que vai dar certo. Beleza. Então já vamos mexer nela aqui já, enquanto vocês vão conversando. Tá bom? Tá bom. Obrigadão. Eu estou com uma situação inusitada. Vou aproveitar aqui que vocês... Está tudo muito calmo. Eu faço um cadastro dentro do meu sistema, o usuário, e cadastro uma senha normalmente. Só que quando essa senha tem um caractere alfanumérico, ele grava errado. Não sei se, tipo assim, o usuário se cadastra, ele bota o nome, bota a senha. Se a senha for numérica, a criptografia funciona e ele já consegue logar. Mas se ele botar qualquer caractere alfanumérico, qualquer letra, o login já não funciona. Sem código manual? Sem código manual. Dá para Mostra você? aí. Mostra aí. Dá para você? Vou mostrar. É mole não. Essa aí eu vou ver pela primeira vez. Só vendo para crer, né? É. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Eu louco. A Catiane vai matar o velho, cara. Rapaz. Você vai matar o velho. Catiane, eu falei, o Catiane, eu falei com o Júlio, eu acompanho mais ou menos o Skype aqui, mesmo quando não tem evento nem nada. Eu acompanho tudo que acontece. Eu falei para o Júlio, a Catiane está soltando o verbo. Mas de vez em quando tem que soltar. Senão não rola. Quem não chora não mama. Eu nem sabia da existência daquele grupo, eu fiquei sabendo outro dia aí. Ô, louco. Não, nunca soube da existência dele. Eu sabia que tinha o beta, mas eu achei que o beta era para convidados, tipo, eles convidaram certos usuários para participar daquele grupo. Então,
não chegou nenhum convite para mim, então entendo que é restrito ao grupo que está lá. Agora, esse outro grupo eu desconhecia totalmente, não sabia da existência dele. Aconteceu o seguinte, Tatiana. O convite caiu lá no grupo G20 Next, por isso que você não foi convidado. Entendi. Ah, mas o Dirceu tá aí, né? Agora a gente pode aproveitar, abusar dos conhecimentos dele, né? Você vai matar ele, cara. Eu vou matar ninguém, não. Quem vai matar ele é os próprios colegas dele, ué. Os problemas são causados por ele. Fala, Dirceu. Ele tá dormindo, acho. Tá jantando. Aí acordou. Tô com medo de falar. A Catiana tá aí, Dirceu. Olha que a Catiana tá aí, hein? Vamos soltar ela. Eu já tô com o olho roxo, o nariz inchado já, vai ficar pior ainda. Vamos lá, Cláudio. Tô mandando agora. O cliente não quer que você mostre o teu... Você sabe que Reunião do meu o cliente serviço. sempre quer que mostre. Hã? Você sabe que o cliente sempre quer que mostre, né? Acho que o Regis sumiu por minha causa, cara. Sumiu do grupo. É, né? Pronto. Tá vendo minha tela aí? Eu não. Vocês estão vendo? Alguém tá vendo? Agora sim. Agora sim. Pequenininha, viu? Pronto, vamos lá. Aqui é o seguinte. Deixa eu fazer melhor. Peraí, deixa eu mudar a resolução aqui. Peraí. Tá melhor. 720 por 640. 920 por 1080. Pronto, aqui melhora. Não melhora? Melhorou aí? Agora sim. Pronto. Aqui eu tenho um sistema. Boa. Aí o usuário vem aqui, vai se cadastrar, botar aqui Glauco. Pronto. Bota aqui que é estrangeiro, não precisa CPF, bota um telefone qualquer aqui, um e-mail, @teste.com.br. Certo? Senha. Só vou botar números. 111. Cadastrei, confirmei. Já posso entrar como usuário Glauco. Vou entrar agora. Glauco, @teste.com.br. Senha 111. Perfeito. Entrei, já sou usuário aqui, já tenho os dados aqui, os eventos, já posso me matricular, já tem inscrição, já está tudo aqui. Agora veja, vou criar um novo usuário. Vou até te mostrar, viu, Glauco, aqui nesse sistema funcionando aquilo que você quer. Aí vou criar um novo usuário. Mas eu quero royalty. Vou criar aqui agora o Júlio. Vou botar aqui estrangeiro, que é, inclusive, vou botar aqui outro estado, outro telefone, @teste.com. E assim, agora eu vou botar um caractere alfanumérico, a letra A, botar um A, cadastro efetuado, e agora eu vou logar como Júlio. Júlio@teste.com, senha A111. Aí ele diz que o usuário é inválido. Eu posso cadastrar 500 usuários. Aliás, você inclusive, Júlio, pode fazer esse teste aí, ó, para ver se... Aqui, ó. Acesse esse endereço aí, está publicado. O endereço que eu estou fazendo de teste aqui tem um evento, eu vou botar. Tá, vamos lá na configuração do teu... Joga ali e vamos na configuração do G20. Da senha. Mas nenhuma alteração, nada de configuração. Na hora que eu mando gravar, eu só mando encriptar. Mas é porque... tira essa cripta, ponta encripta. Tira ela. Na verdade, eu preciso encriptar. Eu já fiz aqui, ó, agora, eu fiz para testar. Eu peguei um código que eu tinha aqui, ó.
auxiliar, e botei sem nada. Estou gravando a senha dele aqui sem nada, para eu ver como é que o sistema está se comportando. Ele está encriptando errado. É isso. Não é que está encriptando errado, ele está encriptando certo, porque com números funciona. Se tivesse errado, não ia funcionar nem de jeito nem de outro. Entendeu, Júlio? Olha, cara, eu acho, por isso eu quero ver a configuração da tua senha, como que tá. Por que você está encriptando um campo que ele já encripta sozinho? Se o campo senha já encripta sozinho. Ou é um, mas mesmo que esteja fazendo esse procedimento, não deveria funcionar nem de uma forma nem de outra. Só um pouquinho. Coloca a tua upper ali primeiro. Leva tudo para maiúscula. Eu já fiz também, e dá BO, já está aqui, ó. Ele não funciona também, viu, Júlio? E na configuração tá como? Na configuração de senha, tá o case sensitive habilitado? Mas, Catiane, mesmo com case sensitive, se eu usasse o A maiúsculo ou minúsculo, ele também teria que acatar, tá entendendo? Ele não acata de jeito nenhum. Tipo assim, se eu usar uma letra, acabou. Tipo assim, o mundo acaba e nada funciona, entendeu? Entendi. Então, na teoria, mesmo com case sensitive, tipo assim, se eu usei minúsculo, na hora de logar, se eu botasse o minúsculo, ele teria que funcionar, entendeu? Eu vou te dizer uma coisa, para mim não funciona essa encripta, nem decripta, ele não funciona, ele encripta 2 vezes ao invés de... O meu funciona. Na verdade, ele está funcionando. Ó, deixa eu te mostrar aqui. Está funcionando. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Miguel. Ele Miguel, está funcionando. tinha um cara que precisava programador já vinha em Curitiba, você não viu? Não vi. Eu te roubei lá no grupo. O que ele quer? Ele está precisando de um programador em Curitiba. Programador já vinha. Eu vou arrumar mais um trampo, então. Pois é. Já era 18 horas por dia, agora eu virar 24. Tem mais 6 horas para trabalhar, rapaz. Confia que dá bom. Isso. Eu, sinceramente, Júlio, tô querendo acreditar. Mas vamos lá, deixa eu te mostrar aqui, ó. Cadê? Esse aqui é... Vamos lá. Esse aqui. Opa. Eu tenho certeza que o Tuapper ou é o encripta que está encriptando, ele está calculando errado. Ele está encriptando certo. Não é esse. Então a desencriptação está fazendo diferente. Pois é, mas o que está me intrigando é a questão do... Aqui, users. O que está me intrigando, Júlio, é que ele deveria ou não funcionar para tudo, ou funcionar para tudo. Funcionar para um e não funcionar para outro, não faz sentido, entendeu? É que tem que ver como a encriptação está tratando o número. Aqui, aqui ele está tratando certo. Eu peguei a senha do usuário aqui e botei... Coloca maiúsculo esse aí. Esse A, coloca maiúsculo. Hã? Coloca maiúsculo A. Não, lá no teu sistema, quando cria um com... agora você colocou tu upper lá. Agora gera vamos lá. Cadastra de novo. Um novo aqui. Vou deixar Miguel. Estrangeiro. Essa aí você tem que tirar se for estrangeiro, esse UF, cara. Que eu não consigo me cadastrar nos sites brasileiros por... Esse aí o CEP ou... Mas deixa eu lhe explicar. Foi porque eles me pediram que isso aqui fosse obrigatório. Então, tipo assim, eu mantive só por isso. Entendeu? Só por isso. Vai tirar. Vou botar uma maiúscula, viu, Júlio? Não, deixa eu trocar. Vou botar B. B. Ok. Vou entrar aqui. Entrou. Eu falei.
Olha, isso tá de brincadeira comigo. Você sempre tem que levar tu upper lá quando você for gravar. Então é isso mesmo. Você aceitou. Glauco tá aí? Glauco tá aí? Pô, Aqui, Glauco, ó. Aquela situação sua, ó, enviar o comprovante, ó. Aí, deixa eu me inscrever aqui primeiro, peraí. Deixa eu pegar um jeito aqui, peraí. Esse aqui. deixa eu aumentar um pouco o tamanho aqui, que senão eu vou precisar repor fitão. Agora sim. Pronto, inscrição aqui, minhas inscrições. Peraí. Aqui, eu botei agora. Aqui, enviar o comprovante, aqui, ó. Eu nem sei o que eu me inscrevi agora, qual foi o último? Deve ter sido esse. Aqui, enviar o comprovante, tá vendo, Glauco? Aí ele entra no modo edição, aí eu posso enviar ó, o objeto, tá vendo o comprovante? É isso mesmo. Pronto, peraí, esse aqui. Pronto. Enviei. Deixa eu aproveitar que você está aí. Esse envio, eu tenho como bloquear na senha ou não? Como assim? Tem sim, porque é só gravar na mesma tabela, Glauco. Aí você consegue controlar na verdade, eu abro na senha. eu abro a tela no modo de edição. Eu gravar, na verdade, é o que o Júlio falou. Eu estou gravando a mesma tela. Eu só estou abrindo uma tela com. Na mesma tabela, não na tela. É a mesma tabela. Na não mesma tabela, tabela ou outra tela. Ah, tá. É. Aqui, ó, deixa eu te mostrar aqui na consulta. Peraí, vamos ver aqui. Entendi. Eu estou fazendo aquela mudança já vou testar já. Aqui, ó. Aí, no seu caso, deixa eu ver aqui se. Aqui, ó. Aqui as inscrições aqui, ó. Cadê o Miguel aqui, ó? Aí eu tenho as instruções aqui. Não foi o Miguel que eu mandei? Comprovante? Quem foi? Lá quem foi? Deixa eu ver se tem algum comprovante aqui. Quem foi o usuário que eu cadastrei para pedir o comprovante? Foi Glauco, não foi? Foi Glauco. E aquele comprovante lá, Glauco, ele aparece aqui, ó. Então, é a mesma tabela. Eu só faço a edição, eu edito, né, abro no modo de edição e na hora que eu faço o upload, eu mando gravar. Todas essas informações que já estavam na tabela, você já gravou antes, ela permanece, nada muda. Só que eu abro uma tela só com a imagem. Aí ele funciona. Galuco, Oi. ensina para ele desenho de tela. Ensina pro Cláudio aí. É eu? Não tá com nada a tela dele. Tem que falar com o Regis aí, viu? Tem que ver se ele deixa ensinar. Você ganhou do teu professor, cara. Pois é. Muito bom, viu? Deixa eu gerar isso aqui logo para aproveitar e ver se. Eu acho que é isso mesmo, Juiz, você tinha razão. Eu gostei muito das telas aí, que achei lindo pra caramba. Mas as do Glauco são melhores. Ah, do Glauco, pô, você vai querer comparar o Glauco? É. O Glauco é ó concurso. Eu tive o professor Regis, vocês não. Ô, Dirceu, sabe o professor de quem foi o Glauco? Foi o professor do Danilo. Do Danilo, né? Ah, tá. Ele que ensinou o Danilo a programar. Ô, Júlio. Ele precisava dar umas ajudas pra Kátia, pô. Ô, Júlio, a gente não pode esquecer que as telas do Regi é o cliente que pede daquele jeito. Entendeu? É verdade, tem razão. Aí não tem nada a fazer. Vou cadastrar agora aqui, deixa eu tirar o caps. Vamos ver aqui se funciona. Você já colocou o Tuaper, né? Já. Então vai funcionar. Vou botar o Disseu aqui. Quase apanhou da Catiana hoje. Quem? Não tá vendo aí, não. O Dirceu? Essa menina é brava, Dirceu. Não sou nada. Não, só tô frustrada só.
É muito tempo para um problema, né, para ser resolvido. Mas está na fila, viu? Pior que é eu que estou apanhando aqui, Zé, agora. Pois é, você deveria Funcionou, falar Júlio. com o teu chefe para ele dar a cara dele para bater também, né? Não, deixa a minha mais dura Ele mesmo. fica Sou se mais cara de escondendo. pau. Deixa de você puxar saco, Dirceu. Oxe, larga a mão de você puxar saco. Vira para eles e fala assim, ó, bota a carinha lá para apanhar também. Aquele que eu tive um aumento de salário aí fora, acima da inflação. Então, agora eu tenho que aguentar. Júlio, Oi. um negócio que eu não achei que ficou legal, ó. Esse envio de comprovante aqui. Eu fiz essa tela, só que ela no mobile fica uma tragédia. Olha só. Aí como fica, tá vendo? Aí eu tive que fazer. Você está fazendo um grid, cara? Aí eu usei É melhor assim, no data list. para gerar, tá vendo? Mas eu. Ou o repeater também é responsivo. Aí, ó, aí. Isso aqui ficou muito bagunçado, velho. Você pode fazer igualzinho, mas não repita. Aí, ó, Mas esse eu aqui tive fica que fazer legal. aqui, ficou melhor, tá vendo? É que funciona daqui, dá para ele fazer tudo aqui. Dá para fazer as duas também. Eu vou dar umas aulas para você. Dá para fazer as duas também. Só a Catiana passou uma função para detectar quando é celular ou quando é computador. Aí você pode, com uma condição, você chama uma ou outra. Eu tenho essa condição aqui. Antes mesmo de existir o G20 responsivo, eu usava isso. Eu verificava o tamanho da tela para saber. E aí jogava, direcionava para um e para outro. Mas mesmo nos responsivos Mas eu você acho. precisa. Porque eu tenho um relatório que ele não cabe no celular aí, eu não vou mostrar. Então, se ele é celular, ele mostra direto em PDF, ele já não mostra aquele negócio do Teleric, o Entendi. visor do Teleric. Mas aqui, nesse formato aqui, Júlio, ele atende, porque Vai um ele. pouquinho para baixo, eu quero ver uma coisa. Ó, tá sumindo o cabeçalho. Ele tem que ficar fixo aí. É porque eu não botei. Aqui não é um. Não é um Tem que ser um hidden. hidden aí. Eu não botei, não. No celular não fica legal assim. Uhum. Aí eu tô dizendo, nesse formato aqui, Júlio, fica de boa porque Raquel, eu consigo usar das duas formas, entendeu? Aí, ó, tá vendo? me terereno assim, está por aí. Tá bom. Mas é isso aí, vocês aí, tinha dúvida, ó, meu WhatsApp aqui já foi resolvido. Vocês aí que devolver minha resolução aqui. Eu vou dizer, não sei como vocês acostumam a usar 1080p. Não consigo mais. Para mim fica tudo muito gigante. Parece que eu estou usando 640 por 480. Pois é. Devolver aqui. Tatiana, aproveita que o Dirceu está aí para tirar suas dúvidas. É que o meu nem dúvida né? O meu é mais problema mesmo. São bugs, e aí eu não consigo trazer. Até tem formas de contornar, né? Mas seria melhor se alguém desse uma atençãozinha e resolvesse, né? Pois é. Você chegou a pegar aqueles lá, Dirceu, ou só engavetou? Começou a briga. Aí. Eu não tô brigando, não. Eu só não quero ser feita de boba. Que eu já fiz esse documento, acho que umas 3, 4 vezes já, fora que já coloquei lá no tal do Helpdesk, mas nunca nem me falaram, nem responderam com oi. Ó,
Eu fiz uma pasta, fiz um doc para cada problema, peguei o projetinho que você mandou, aqueles que você mandou eu já compactei e mandei para o Mário. Então tá tudo mandadinho. É porque aqueles problemas que você falou já é conhecido, entendeu? Então eu já mandei direto para ele. Mas você não acha que é meio urgente? Porque olhando do meu ponto de vista, tudo aquilo que eu já vi se não salva, para mim é um problema. Na minha classificação estaria como no topo, né? Seria o urgente do urgente, porque uma coisa é ter um problema de layout, outra coisa é você ter um problema de não salvar o que você faz, ou simplesmente se perder. Esses dois erros que eu passei, tanto do relatório quanto da tela, eles estão aí, ó, há um bom tempo. Para mim é complicado não usar aquele controle multidesenvolvedor, porque eu não trabalho sozinha. Eu não quero ficar monitorando, ô fulano, quem tá com a tela X? Não abre a tela X porque a tela X está comigo. Porque hoje o que que acontece? Eu abro uma tela, fui lá, trabalhei o dia inteiro nela, aí vem um fulano, pum, abre a minha tela. Pô, perdi tudo que eu fiz o dia inteiro. É Então, verdade. assim, para mim não usar aquilo tá muito complicado, porque é um controle verbal, eu tenho que ficar conversando o tempo inteiro, perguntando quem tá com a tela X, quem tá com a tela Y, quem tá com não sei o quê, quem tá. Então, assim, eu não sei o ponto de vista de vocês em relação a isso, creio que vocês não considerem importante, mas pra gente que tá tendo que trabalhar dessa forma é extremamente cansativo. Tatiane, Eu vou ser bem honesto, eu acho que o que está acontecendo é que não está conseguindo mesmo resolver, não é porque não está tentando, entendeu? É isso. a nível de curiosidade, Tatiane, quando você trabalha multidesenvolvedor, você, digamos, você está em uma tela, eu estou em outra tela. Quando a gente está trabalhando em telas diferentes, eu salvo, você salva, tá tudo certo. Mas na hora que eu abro, que eu reabro aquele projeto, aquelas atualizações que você fez na sua tela vêm para mim também? O que o controle desenvolvedor impede é que alguém abra uma tela enquanto eu estou trabalhando nela, que é o meu problema maior hoje. Se a gente não tiver uma comunicação muito alinhada, por exemplo, estou trabalhando na tela X, botei meu código bonitinho lá, tá lá comigo. Enquanto eu não liberar essa tela, ninguém consegue abrir, entendeu? Então eu não corro o risco de um fulano ir lá, abrir a tela e perder tudo que eu fiz durante o dia. Porque Mas só vai ser isso, liberado quando mas, eu liberar, entendeu? mas isso é como deveria funcionar, né? Isso, como deveria Como funcionar. Só que deveria. Mas não tá isso assim. Não tá assim. não tá porque simplesmente parou de salvar as coisas. Então, por exemplo, vou citar quando foi que eu percebi o problema. Eu passei por um rapaz da equipe, acho que uns 10 relatórios para ele fazer. Isso numa sexta-feira. Quando chegou no sábado, eu fui publicar o meu projeto. Eu falei assim, gente, mas o que aconteceu? Por que que esses relatórios estão em branco? Então, tipo, você vai pensar o quê? Que o cara te Não enganou, falou que fez. fez e não fez. Aí eu passei o sábado inteiro fazendo os relatórios. Pá, 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 pá. Fiz os relatórios. Na hora que eu fui Para sua publicar, os relatórios surpresa, em branco. Foi aí que eu me dei conta, eu falei assim, opa, tem algum problema aqui. Não tá salvando, porque eu faço, eu não vou ficar abrindo para ver se salvou ou se não salvou. Você passa Então, assim, se você habilita, não consegue criar tela, porque na hora que você vai criar tela, a parte de definitions lá aparece em branco. E isso tudo eu tô falando, mas já acessaram a minha máquina para ver esse problema. Mas até então não tratam como prioridade porque acham que não é, ou acham que a empresa em si não tem tanta importância, então tanto faz resolver ou não resolver, que eu acho que essa é a pior situação, não gostaria de achar que é isso, entendeu? Mas é a impressão que fica. Nós não rendemos o retorno suficiente para que vocês parem um momento do dia para ver aquele problema que pode, apesar de não ser para outros usuários, para a gente tem um grande impacto.
É porque não está conseguindo mesmo. Mas Mas isso aí, vocês- até o Glauco faria isso, Dirceu. Dirceu, eu fui procurar trabalho no dicionário, achei o ASSI lá. De tanto que você fala desse trabalho. Eu acho o seguinte, que a Catiane está certa na reclamação dela. O que precisa é a SSI e, não digo o Dirceu, mas a SSI dar uma posição para ela, falar, olha, não estamos conseguindo, ou só daqui 5 anos, daqui 10 anos, falar alguma coisa, não pode simplesmente não estão sabendo e o Dirceu fica na fogueira, né? Pô? Eu também concordo, só que alguém tem que falar, ó, isso não vai ser resolvido, isso vai ser resolvido, isso para nós não é importante, não vamos dar importância para isso agora. Justamente. É assim, a falta de retorno é o que nos mata, assim, porque a gente não sabe para que rumo Em que ir. pé a coisa tá, né? Eu acho que isso aí é importantíssimo, porque nós somos cobrados como desenvolvedores do cliente da gente, né? E depois que a gente começa a trabalhar com o G20, não tem como ficar mudando. Vou voltar tudo para o manual. Vou voltar. Não dá, né? Ou você cai de cabeça ou racha a cabeça ou dá certo. Certo, meu povo? Pois é. Certo, Glauco, mas eu não tô querendo pôr você na fogueira, não, disso. Eu só tô Não. expressando o meu posicionamento perante aos problemas que eu tenho e que, infelizmente, parece não ter um interesse da SSI em resolver. Não, mas está certo. Bem, só que era mais honesto vocês falarem isso, não temos interesse em resolver. Ou não vai dar agora, não tem tempo, não tem gente, não tem, sei lá. Mas ainda assim, se me dessem essa resposta que você está falando aí, Glauco, eu ia achar uma mega falta de profissionalismo. Mas ainda assim era mais aceitável do que não ter resposta nenhuma. Justamente. Pelo menos Bom, você se vira, faz, sei lá, né? Dá outro. Eu não tenho essa resposta, tá? É porque eu não faço parte da equipe de desenvolvimento, eu faço parte da equipe como um todo, como o primeiro atendimento, mas desenvolvimento é que cuida de prioridade, de fila, de tudo lá, tá? Eu não faço parte disso, eu não sei como que tá o pé lá da coisa não, tá? Não, mas eu acho que não é você, Dirceu. Eu já briguei muito com você, mas sempre num bom sentido, que nem a Catiane está falando. Não é, eu também acho que não é você. É o alto comando aí, alguém acima de você que tem que se posicionar a respeito, né? Se a Catiane tem 2 anos que ela reclama disso. E só para complementar, de ser o primeiro atendimento, a tacada vai nele mesmo, não tem jeito. Não tem jeito. Se é ele que ele tenta resolver, tenta solucionar, tenta buscar. Então, infelizmente do céu, você a infantaria é para isso mesmo. É para tomar cacete, é para tomar cacete. Então, a gente espera que quando surja um problema como o da Catiane, por exemplo, a gente espera que Silvano se manifeste, o Danilo, assim, pessoas que realmente a gente sabe que manja bem, né? Eu, sinceramente, eu não sei como o Danilo não resolveu isso. Porque eu não sei vocês, mas para mim o Danilo faz o que quiser, velho. Danilo, eu poderia dizer seguramente que Danilo é o cara, entendeu? Então, eu não sei. Eu fico até assim. Para mim, é inaceitável uma situação dessa tanto tempo como o Catiane está falando e ele não resolveu. Será que ele realmente está a par disso? Essa informação chegou até ele? Mas deixa eu só te posicionar também, Cláudia, que isso funcionava. Então, para Que mim é é muito mais pior. inaceitável ainda, porque se é um recurso novo e que nunca funcionou, perfeito, a gente entende que é um problema que lançou sem ser testada. A questão é que funcionava. Então, a resposta de dizer que não sabe resolver, ela não procede, porque existe, creio eu, que eles devem ter um histórico de atualizações. Então, em algum momento, eles conseguem saber até onde funcionou e onde parou de funcionar. Fazer um comparativo e entender o que causou aquela falha. Então, assim, Aí é não muito é por pior. não saber resolver, eu acho que não é o caso. É o que eu penso. Eu acho que também acho muito difícil o Danilo não ter uma solução.
Pode ser que com as novas implementações, alguma coisa mudou na engine que tenha feito com que isso parasse de funcionar. Aí Isso tudo bem. aí. Apesar de que, assim, o legado é prioridade no jogo, sempre foi, né? O legado. Então, tinha que estar funcionando. Então, infelizmente, Katia, é complicado, viu? Complicado. É complicado. É, a gente, Cláudia e Catiane. se sente vendido. Essa é a sensação. Porque não tem como a gente trocar simplesmente e falar assim, ah, vou trocar de ferramenta. Pum. Não é assim, do dia para a noite que se troca uma ferramenta como o Gvince. Então a gente fica meio vendido, porque é o que tem. Não tem para onde correr. Fala, Júlio, você estava falando alguma coisa aí? Brigar com você e com a Catiane, cara, eu posso brigar o dia inteiro com vocês, porque quando vocês falam, parece que, mesmo xingando, parece que está elogiando a gente, cara. Mas diga você, Júlio, com a sua experiência, o Danilo é ou não é o cara? Eu não conheci nunca ninguém melhor do que ele, cara. Pois é. Então, assim, quando eu ouço uma reclamação dessa da Catiane, que realmente eu tenho certeza que está fazendo muita diferença para ela isso aí, e assim, e não tem uma solução, eu não sei como isso está acontecendo, entendeu, Catiane? Eu É, é, realmente não eu sei. vou falar o que eu acho. Que ela é a única que está usando a versão multidesenvolvedor. Então, não é É prioridade. exatamente isso que eu penso. Que só eu estou usando, então talvez isso não seja uma prioridade. Tudo bem, é só falar que não é. Mas ficar 2 anos com o problema parado, sem nenhum tipo de retorno, também é complicado. Era mais fácil trabalhar com a honestidade e falar: isso não é uma prioridade, porque só vocês estão usando. Mas vê o meu copo cheio, Catina. Você Oi? hoje comeu bolo em comemoração dos 2 anos do seu bug. Oi, desculpa, Júlia, não entendi. Tá bom. Você não tem nada ruim que não tenha uma parte boa. Você hoje comeu bolo porque festejou os 2 anos do teu bug. É verdade, festejei o aniversário de 2 anos dele. Ele tá lá, paradinho. Mas ô Dirceu, isso é só um pouquinho, né? Eu tenho uma lista lá com diversas coisinhas. Inclusive, por exemplo, tem um que é uma besteira de uma senha. É bobeira. Mas eu não entendo como que aquilo não consegue ser resolvido. Porque na minha cabeça é tão falta de conhecimento não é, porque eu já passei, fala assim, ó, passei o código pronto, passei as referências da onde eu tirei o código, passei tudo, mas mesmo assim não vai para frente. E eu fico tentando entender o porquê não vai, se já até o código pronto já foi passado. E isso também é outro que já vem se arrastando por 2 anos. E é tão besta, um erro tão bobo, mas com impacto grande. Senão, tipo, aí vem aquela velha história: ah, mas vai fazer código manual. Assim, aí faz o código manual, não tem garantia do código manual. Aí hoje eu não consigo migrar para a versão nova por causa do meu código manual. Então, não tem muito para onde correr, né? Catiane, daria para você comentar qual é o problema da senha? Sabe aquele password meter que fica medindo a Sei, força da senha? sim. Então, é uma besteira. Tipo, o cara cadastra a senha, o JavaScript mostra que é uma senha forte. Na hora que você vai gravar, a validação do C Sharp tá diferente. Então, acaba que você cadastra, tá lá dizendo que a senha é forte. Na hora que você vai gravar, diz que a senha é fraca. É uma besteira. Uma besteira. Mas ninguém consegue resolver essa besteira. Bola está com você, Dirceu.
O povo lá é fera, sim, o povo é fera. O Danilo, o Silvano, o Marlon, o Alan. O pessoal lá é fera, sim. É que é bastante coisa. Às vezes eles colocam umas coisas Duvido. na lista de prioridade e tem certas coisas que é assim, mexe aqui e entorta lá. Então aí depois eles têm que voltar para trás, porque entortou outra coisa, que se ele for mexer lá onde entortou, vai entortar um pouquinho mais para frente. Então é uma coisa assim que você mexe num fiozinho aqui e vai criando problema lá para frente. Aí eles têm que voltar para trás e não implementar por enquanto. Tem certas coisas que acontece isso e eles têm que deixar paradinho até eles encontrar uma solução, entendeu? É por isso. Tem certas coisas que são tão simples de fazer, mas quando faz aqui, dá um monte de problema lá para frente. Aí tem que voltar atrás. É Esse por não isso, é o mas eles estão caso, trabalhando. Dirceu. Esse nem é o caso, porque eu vasculhei o código inteiro. Só é usado, esse código só é usado em um lugar. Então nem tem como isso acontecer que você está falando. Eu só tô falando o que eu vejo, tá? Só o que eu vejo, que já teve coisa que consertou, teve que desconsertar porque deu problema em outras coisas, teve que voltar para trás. Porque na verdade, eu não fico lá dentro trabalhando, eu não vejo nem a lista de prioridade, eu não vejo nem a classificação. Eu só vou encaminhando, né? Eu só vou encaminhando, e quem trabalha com prioridades lá, que coloca uma coisa aqui, outra coisa ali, vamos resolver isso, vamos resolver aquilo, são eles, né? Eles que fazem isso daí, que testa se está dando problema para frente. A gente só faz o teste depois que está assim pré-pronto. Aí passa na mão da gente, às vezes, para a gente fazer um teste, para depois ir para os betas, né? Mas é assim, eu não sei o que é prioridade, o que está sendo feito, o que não está. Tem certos recursos que são colocados, eu nem sei que ele existe. Vocês veem primeiro do que eu, pessoas observadoras, que nem é você, o Júlio, às vezes acha um recurso lá que eu nem tinha visto ainda, para ter uma ideia. Mas só que assim, eles me informam na medida do possível. O Danilo fala para mim, o que você não está entendendo aí, Dirceu, para mim te ajudar? É feito tudo isso daí. É que às vezes escapa algumas coisas no meu, assim, para mim, né? Porque a minha vida aqui é meio corrida para atender todo mundo, mas na medida do possível eu tento atender todo mundo certinho. Agora, para eles lá, a parte deles lá, eu não sei explicar direitinho não o que está acontecendo, tá? Dirceu, isso Dirceu, aí ele nem é precisa. fácil a solução. É só você perguntar para eles: olha, tem esse problema, tem previsão de resolver? Não tem, tem daqui a um ano, 6 meses. Você comunica para quem postou o problema e pronto, gente. Aí aguarda 6 meses e isso vai se virando até lá. 6 meses. É isso aí. Mas, Dirceu, só para deixar claro, eu não estou te cobrando um posicionamento sobre isso, porque eu sei até onde vai o seu limite. Eu sei que não é você que vai resolver, eu sei que isso são eles quem definem prioridades, são eles que. Mas ó, eu vou dar um exemplo, tá? A impressão que passa é que eles não querem ser incomodados por coisas que você está passando. Não sei se foi aquela tua fala que deu essa impressão, mas parece até que eles não querem receber o problema que vem do usuário. Não sei, é meio estranho. Não... Não, A na minha verdade não. impressão, Eles recebem, sim. Às vezes é eu que não me expressei direito. a minha impressão que dá é que o pessoal, a gente não está gerando receita ao ponto que ele se preocupe com a gente. Eu vejo por mim, se eu tenho um sistema lá que está gerando uma receita X e tem 50 problemas, qual que eu vou resolver primeiro? Aquele que está dando uma receita 3 vezes mais. É isso que está acontecendo, me parece. Olha quantos usuários nós estamos aqui conectados agora. Agora, você imagina se o Utilize tivesse 10 mil usuários, como outras ferramentas por aí. Os caras virariam um ninja para resolver o negócio. Era de um dia para o outro, ele correr contra o tempo. Tudo é dinheiro, no fim das contas, é faturamento. Na minha visão, esse é o problema. Eles dão prioridade para outras coisas que estão gerando receitas, provavelmente. Outras empresas, outras coisas, enfim. O GVIN se pacificou em segundo plano. Hoje eu tenho que pagar alguém da SSI para testar o meu projeto, porque eu não consigo migrar.
Mas mesmo pagando, eu não tenho o retorno devido. Então, se o problema é dinheiro, por que eles não falam, o problema é dinheiro, você paga pouco, então paga mais, porque eu vou avaliar dentro das minhas condições o quanto eu quero investir na ferramenta. Se Eu não acho que é realmente isso. o problema for o dinheiro, é só eles darem o preço dele. Cada um avalia dentro das suas condições se são ou não capazes de pagar. Não tem gente, olha só, eu já procurei com eles, falo, cara, eu quero um assessor, um cara que domine o G20, mais C Sharp, mais tudo. Quanto que é a hora? Ele não tem. Olha, aqui é R$1.000 a hora, aqui é $500 a hora. Não tem a pessoa. Não, eu quero 10 horas de treinamento alto nível. Não é o básico. Eu quero saber coisas assim profundas. Não tem nenhuma pessoa disponível hoje na SCC que faça isso. As pessoas não dominam, quem domina não tem disponibilidade e assim vai. Infelizmente, é uma coisa que deixa a gente na mão, às vezes. Eu preciso resolver um negócio urgente. O meu cliente fala, resolva, não interessa o custo. Aí eu vou procurar ajuda onde? Não existe ajuda. Entendeu? Aí você tem que se matar nos códigos manuais, dia e noite, lá para arrumar uma solução. Infelizmente, é isso que acontece no G20. Não tem gente. Eles não se preocuparam em criar pessoas assim para dar treinamento em alto nível, uma escola, sei lá o quê. Não tem isso. Em outras ferramentas isso é abundante, esse tipo de coisa. Mas aquilo que a Catina falou, para você sair do G20 por lá para outra ferramenta, eu não sei quanto tempo vai levar, 1 ano, 2 anos, sei lá o quê, até me adaptar com tudo. Eu tenho essa visão também. Uma hora o G20 vai me largar totalmente na mão, entendeu? Então eu tenho esse problema também. Ou elaborar um manual, que tem essa tela de propriedades, tem coisas aí que eu não sei para que servem. Então, mas sabe o que eu acho errado? É que, por exemplo, esses tais clientes novos, eles já estão sendo treinados na ferramenta nova, enquanto nós, quanto usuários antigos, sequer temos a disponibilidade de alguém 1 horinha, que eu acho que já seria o suficiente para explicar o que mudou na versão. Não tem. Só que os novos estão tendo essa oportunidade porque eles já estão sendo treinados na ferramenta nova. Nós somos peso morto, Tatiane. Infelizmente, é a impressão que passa. Porque, por exemplo, você vê o Alan respondeu ali. O Alan sequer teve a capacidade de me falar assim: ah, você pode postar suas dúvidas no G20 Next. Eu pedi o link, ele simplesmente sumiu. Não deu nenhum Viu? tipo de resposta. Vocês E são era só um valiosos, sim, link. gente. Oi? Vocês são valiosos, sim. Pode ter certeza que vocês têm o máximo de valor. É que às vezes não está conseguindo atender todo mundo mesmo, porque está implementando, está reestruturando. Então aí tem um monte de coisa acontecendo. Aí não está dando para fazer tudo uma vez. Mas vocês Mas têm aí muito que valor e entra, eles não têm. contrata mais gente, uai. A regra é simples. Não tem receita para isso. Não tá dando conta do serviço, contrata mais gente. A hora que eu acho que eu não tô dando conta do meu serviço, a primeira coisa que eu vou fazer é contratar. Porque, Mas Exatamente. teoricamente, se eu não tô precisa dando ter conta do receita, serviço, é né? porque também tá entrando mais cliente, né? Para contratar precisa ter dinheiro, né, filha? Mas você falou que o problema Mas é eu dinheiro. acabei de falar, dá teu preço então. Qual é o preço que eu tenho que pagar? Não, Só que eu mas não quero, que é nem o assim. Pulux falou, eu quero alguém de alto nível para me ensinar. Não Só que vocês têm que dar o não é isso preço. aí. Tá vendo? Ó, eu acho que eu não me expressei direito de novo. Você tem uma empresa que tem 10 funcionários e você tem uma receita. Para você contratar mais 2 ou 3, você precisa prover receita para pagar o salário desses 2 ou 3. Exato, provém treinamentos que gerem receitas e que assim seja. É um negócio assim, não tem receita mágica, Dirceu. Você É, precisa atender os clientes. Você não vai, porque talvez vocês tenham a confiança que nenhum vai sair, né? Porque, como eu falei, ninguém migra de sistema do dia para a noite. Talvez você se baseie nessa confiança para não fazer esse investimento. Mas para eu na minha cabeça, para eu ter, até para eu ter receita, eu primeiro tenho que investir. O dinheiro não cai do céu. Primeiro eu invisto para recuperar isso lá na frente.
Agora, querer primeiro receber para depois poder investir, que empresário que pensa assim? Bom, eu não sou empresário, eu sou só funcionário, só, tá? Eu tô falando assim, eu tô sugerindo o que eu penso que tá acontecendo, tá bom? Mas tá bom, agora eu não tenho Boa mais o que noite. falar. 1-0 pra vocês, pronto. Boa Boa noite. noite. Boa noite, Eric. Não, Dirceu, isso não é uma disputa, Boa perdão. noite, Eric. Isso nem de longe é uma disputa. A gente só está expondo aqui uma insatisfação. Lógico, eu acho que nem era você que deveria estar ouvindo isso. Com todo o respeito, não pela questão, mas porque você não merece ouvir. Quem merecia ouvir não está aqui. Essa é a minha visão. Então tá. Mas é assim, é que eu vejo eles trabalhando também, tentando resolver tudo, sabe? Aí eu fico um pouco assim, compadecido deles também, tá? É por E isso, quem eu fico compadece compadecido. de nós? Peraí, deixa eu falar. Não tem Eu fico ninguém. compadecido de vocês e deles, entendeu? Porque eu vejo que vocês estão com problema e vejo que eles estão tentando resolver. Então eu fico ali naquele meio, né? Eu fico no meio do fogo cruzado, tá? Então, olha que Ô, interessante. Dirceu, Não seria legal, então, disponibilizar uma ferramenta, pelo menos para a gente saber o que está sendo feito? ô, Dirceu, Qualquer Oi, coisa. oi. ô, Dirceu, no mundo do negócio não existe essa palavra de compadecido. O mundo é cruel dos negócios. Se você não atende o cliente, o concorrente vai embora, entendeu? Vai lá, oferece a solução, suporte, tudo diferente, você perdeu o cliente. O cliente não é amigo, coitado de você, você não está dando conta, né? Você trabalha sábado, domingo, feriado, não, eu vou pagar para você mesmo assim. Não existe isso, é ilusão, entendeu? É negócio, não é pessoal. Às vezes a gente briga com você, entre aspas, não é nada pessoal também, entendeu? É tudo negócio. O cliente nosso cobra a gente tem que correr atrás de solução e resolver, entendeu? É sempre assim. Aqui é um pouquinho, Conduxa, aqui é um pouquinho diferente, porque se eu não entregar o que eu prometi, eu só levo o processo. Então, pode acontecer até isso, dependendo do contrato que você quiser. Você imagina, eu tenho cliente que é crítico, vou imaginar, eu sempre falo o exemplo do transportador que tem cliente. Você imagina dar um pau no sistema, sexta-feira, 4 horas da tarde, e uma fila de caminhão lá para carregar e o negócio não sair. Você imagina o que vai acontecer? Eu não consegui falar com o suporte, ninguém me ajudou, e aquele, sabe, o caos que vai acontecer, né? Vamos me processar, com certeza, Júlio. Vamos falar, olha, simples. Tá bom, eu entendo aí, entendo vocês, entendo eles também, fiquei no meio do fogo cruzado. Fala um pouquinho com o Eric aí agora, que o Eric tá na área aí, ó. Fala com ele aí. O Eric também é funcionário da SSI? O Eric está na área. Não, eu já fui parceiro da SSI, já fiz trabalhos em conjunto, já fui contratado há um tempo para poder fazer a parte do manual, daqueles vídeos. Acho que no G26, entre o G26 e o G28, eu trabalhei junto com a SSI. E aí, depois foi só indicação de parceria, de indicação de projetos, né? Mas o Dirceu hoje, coitado, ele fica numa situação bem delicada, né? Porque o Dirceu, na verdade, ele é um usuário antigo, tá? Assim como eu também sou, né? E ele, na realidade, ele até assumiu o suporte meio que numa, digamos assim, numa situação em que precisava mesmo de alguém para poder tocar o barco e tal. Peguei o bonde andando, né? Não sei se eu vou falar alguma besteira aqui, vocês me desculpem, tá? Mas falar de visão de negócios, falar de o que deveria ser um suporte, procurar saber aonde é que a gente tem que postar alguma coisa, porque nem isso a gente tem hoje, para ser sincero, tá? Então, desculpa Liceu, mas, enfim, é o que a Catiane falou, não seria contigo que a gente teria que falar, entendeu? Você, teoricamente, é a nossa primeira camada de porrada, né? A primeira pessoa para tomar porrada e fica só tomando porrada. Inclusive, você até nos seus comentários, você às vezes externa alguma coisa que fica complicado porque, para nós usuários, você fala em nome da empresa. Então, você, como é
suporte da SSI, que aliás não é mais SSI, né? Agora é G20. Então você como suporte do G20, quando você posta alguma coisa, você está representando a empresa. Então tem alguns comentários até que são inadequados, mas enfim, a própria empresa ela deveria ter, né, um canal, ela deveria ter, infelizmente, né, o próprio comercial da empresa também sofreu uma queda muito grande. Para se ter uma ideia, a gente não consegue ter retorno. Eu estou com um cliente que já tem uns 2 meses, mais ou menos, que ele quer ter um retorno de quanto custa para ele poder colocar o report server. Ele não tem retorno, simplesmente. Nem vender. Então é difícil, viu? É bem complicada a situação. Não adianta a gente espremer, bater no coitado do velhinho, coitado do ligeirinho, vai apanhar e não vai conseguir ajudar a gente. Eric, Diga. a minha opinião é que a SSI abandonou o Dirceu, não é que abandonaram nós, abandonou o Dirceu. Que ele tenta defender eles, mas eles estão lá programando tranquilo, né? Não, nem sei se estão. Não sei. Eric, antes de Desculpe o comentário, mas é difícil, cara, é complicado. Entendeu? Eric, A Tiane está falando, tem erros aí que já tem 2 anos. Sim, eu tenho erro que tem 5 anos. Eu já desisti, porque nem no Helpdesk eu de tempos em tempos eu faço o seguinte, eu acessava lá o Helpdesk e aí postava alguma coisa. E aí passava 1 ano e meio, 2, eu ia lá e excluía tudo, entendeu? Então, assim, desisto. É complicado demais. Aquilo que o Miguel falou, você tem cliente e a sua aplicação é uma aplicação que precisa de full time, tem que funcionar, não pode parar. É aquele tipo de aplicação que você está com uma distribuidora lá na ponta, tem caminhão carregando, enfim. Se você não tiver domínio e não souber se virar, contornar mesmo, ou seja, não vai, cara. Não vira. Entendeu? É difícil. o Eric, Diga, Júlio. foi eu, Cláudio. Antes de você chegar, estava falando do Dicil, que infelizmente ele toma as pancadas porque ele é infantaria. Sim. Ele é o primeiro atendimento, não tem jeito. Então, tipo assim, ele quer ajudar, a gente percebe que ele quer ajudar, né? Fazer tudo como deveria ser, mas às vezes acaba atrapalhando, às vezes acaba usando, enfim, três palavras inapropriadas realmente, e aí ele acaba tomando a cacetada. E não tem jeito, a infantaria é para tomar mesmo, porque a SSI não tem uma pessoa para a gente falar, para abrir um chamado, entendeu? Não existe. É o Disseu que está à frente dessa situação. Por isso que às vezes ele toma essas cacetadinhas aí, entendeu? Mas é como o Glauco falou aí, não é nada pessoal, né? Não é nada pessoal. Não, muito pelo contrário. Tudo é tentando resolver, tentando Ligeirinho solucionar. é um parceiro que eu falei com vocês. Antes de ser o suporte da SSI, ele é um usuário antigo, assim como nós. Tá? Então, ele conhece todo o caminho que nós percorremos, ele sofre tudo aquilo que a gente sofreu também. Tem um pouco mais de acesso, obviamente, porque está em contato direto lá e consegue um pouco mais de apoio, mas infelizmente a situação atual, ou seja, nesse momento, aí eu falo a minha experiência, né? Ou seja, eu falo como que eu, enquanto usuário, enquanto parceiro, né? Como é que está a minha visão, enfim, está abandonado, bicho. Está largado. Ô, Dirceu, não vai ficar bravo comigo, mas eu vou falar uma coisa agora. O Dirceu está no nosso nível. Às vezes a gente precisa de alguém acima do nosso nível para nos ajudar. Só que aí, Júlio, é o seguinte, a empresa ela tem que ter uma estrutura no sentido de dizer, antigamente você tinha um helpdesk, beleza, tinha que postar no helpdesk, sabe? Tá, mas é um canal, você vai colocar ali e você vai ver o seu ticket fazer aniversário, mas enfim, você sabe aonde você tem que recorrer. Hoje, você tem 238 canais e nenhum deles funciona.
Então, quer dizer, nem a estrutura da organização da empresa, propriamente dita falando, entendeu? Aí você vai postar alguma coisa, aí ele vai mandar para quem? Aí vai mandar para o desenvolvimento, beleza. Vai mandar para o suporte nível 2, beleza. Mas a gente não vê isso, a gente não acompanha isso, a gente não sabe em que pé que está, a gente não sabe se não tem resposta se aquilo ali está sendo atendido, se você está simplesmente parado no suporte nível 1, nível 2, nível 3, se é que existe. Não sabe se, enfim, se está repetido, se de repente já tem esse erro sendo tratado ou não. Não tem. Inclusive, essa foi justamente a indignação da Catiane outro dia desse que eu até comentei com o Júlio. É tipo assim, e aí, eu mando aonde? Eu mando para quem? Então, é complicado quando você está com a... Eu não sei o que seria da gente aqui, desse grupo, se não existisse esse grupo, porque eu digo a você, muitas coisas foram solucionadas nesta reunião de segunda, nas reuniões de segunda, das segundas-feiras, porque tem muita coisa que a gente postou, da Helpdesk, como o Eric falou aí, fica lá anos, né? Eu não tenho nada de 5 anos, porque eu desisti de verdade do Helpdesk. Mas eu não sei o que seria da gente se não fosse esse grupo aqui, porque esse grupo aqui resolve muita coisa. Cláudio, você quer ver como é que é frustrante? Eu tenho mais de 10 anos de ferramenta. Todo mundo sabe que eu acompanho a ferramenta desde que ela nasceu, certo? Poxa, Gás Web. Você sabe como é que é triste você ver que tem um recurso? Eu vi essa semana uma postagem do Silvano explicando ali como é que seria o uso daquela tabela virtual para poder utilizar num grid. Eu vi um postzinho, sei lá, umas 4, 5 linhas, talvez, no Skype. Realmente eu não entendi como é que funciona aquilo. Só que há quanto tempo nós já pedimos explicação? Há quanto tempo a gente já pediu para alguém dizer como que funciona aquilo dali? Vocês sabem do que eu estou falando, né? Eu já tentei usar e não consegui, porque não sei nem para que serve, nem como usar ela. Eu já tentei criar tabelas virtuais lá, mas ainda dá erro. Mas há quanto tempo a gente já pediu em todos os grupos para poder a SSI vir aqui explicar, se manifestar? Ninguém. Desde que apareceu. Ninguém. Então é muito frustrante, cara. É complicado, fica chateado, fica triste. Eu lembro que há um tempo atrás, os mais antigos aqui vão se lembrar do Neto. Sim. O Neto retornou a SSI, que era na época, né, retornou para fazer justamente isso, ser esse canal com a gente. Isso tem pouco tempo, porque o Neto é dos primórdios, né? É dos primórdios. Então, ele voltou para a SSI, eu não sei, assim, com precisão, mas eu diria que coisa de 2 anos, ele reapareceu. Não sei se 2 anos, 1 ano e meio, mais ou menos. Vocês lembram que ele esteve aqui com a gente? Um ano e pouco. Eu não conhecia ele antes. Foi isso. E assim, mas a gente já, o Eric aí, o Disseu, a gente já conhecia o Neto de longas datas, muito antes de tudo isso aqui acontecer. Então eu achei que o Neto iria ficar e que ia de fato ser o que foi proposto, né? Que ele ia entrar, ia trabalhar com a parte dos manuais, que ia ser a interação, que a gente ia... Eu botei muita fé nisso. E de repente, cadê o Neto? Sumiu. Ele falou, alguém me falou com o Neto aí, sei lá, há 3 meses atrás, 4? Sumiu. Pelo que eu sei, ele está na equipe. O Neto, ele é o desenvolvedor principal do Fader. Aí ele está auxiliando no G20 agora também. Mas é isso, ele entrou nesse grupo aqui, nessas reuniões de segunda-feira, para ser a ponte, para trabalhar com os manuais. Vocês lembram disso aí? O Júlio pode dizer aí que estava no dia, o Eric. Eu lembro, e assim, eu estava de repente, a proposta era essa. Você se recorda, Eric? Não era essa a proposta? E de repente... Exatamente isso. A ideia era exatamente ele participar para poder preencher essa lacuna que tinha ficado. Que é justamente até hoje o nosso principal problema. A gente não tem um canal, não tem uma pessoa, não tem uma pessoa para que...
sei lá, um suporte, um psicólogo, seja lá o que for, entendeu? Pô, Então, assim, o Neto já ia acabou a ser isso. eleição. Já acabou a eleição, a gente pode sacanear agora, né? Vamos chamar o padre Kelmon lá para poder ver se resolve essa situação. O padre Kelvin, o candidato padre. É, o candidato padre, esse aí mesmo. Que é o mão. Não, mas o Júlio tem razão. Eu sou do nível de vocês e talvez até um pouco menos que alguns aí. Tem alguns que sabem muito mais do que eu. Mas eu tento fazer o possível para ajudar, tá? Aqui tem coisa que eu não consigo mesmo. O seu papel, Dirceu, o seu papel, ele é o atendimento de primeiro nível. Você está ali para poder fazer o primeiro suporte, certo? Mas você teria que direcionar esse teu atendimento para alguém e depois a gente precisaria ter acompanhamento. Ninguém tá... Eu acho que todo mundo tem a plena consciência de qual é a sua função. A sua função é tomar porrada, é aquela primeira porrada. Legal. Só que dali você vai ter que passar para alguém. Ok. E depois, como é que a gente acompanha isso? Como é que a gente tem essa resposta? Como é que a gente evolui? A estrutura do suporte que nós criticamos, que nós aqui tanto questionamos, não é nem o primeiro atendimento. Pô, beleza, o primeiro atendimento, para os mais antigos, a própria comunidade já faz. Tanto que você tem uma diminuição muito grande nesses chamados de primeiro atendimento, porque quando eu mando alguma coisa para você, eu mando alguma coisa de que jeito? Completamente mastigado. A Catiane, por exemplo, quando manda, eu já mando o código que tem que ser gerado. Entendeu? Só que aí, não é o primeiro nível de suporte que vai resolver isso. Já vai ter que ser o quê? O segundo nível, um terceiro nível. Um suporte um pouco mais aprofundado a nível de código, a nível de dentro da ferramenta, do que deveria ser ou não. Entende? Então, esse primeiro atendimento, começaram a fazer agora cursos ali, então, digamos assim, buscando novos usuários. Porra, muito legal, muito bacana. Quem é que está dando suporte para esse pessoal lá? O Marlon. O Marlon deveria estar fazendo o quê? Ele tinha que estar desenvolvendo, corrigindo os bugs. Ou vocês acham que não tem bug na ferramenta? Tem de quilo, tem problema pra cacete. E coisa simples para resolver, coisa pequena. Só que, infelizmente, a estrutura está errada. Esse é o meu ponto de vista, tá, gente? Pode ser que eu esteja enganado, enfim. Mas é o que eu vejo e o que me desanima muito na estrutura que a gente tem atualmente da empresa. Não é da ferramenta em si, é da empresa. Vou só acrescentar um comentário pessoal. Eu acho que o Eric está totalmente correto no que ele falou. É isso mesmo, pelo menos eu compartilho da mesma opinião. E Dirceu, vocês deveriam, de fato, dar graças a Deus. Que eu penso assim, enquanto eu estou reclamando, é porque eu acredito na ferramenta. Porque o dia que eu falo assim, não quero mais usar a Gevin, eu não vou ficar incomodando você. Qual vai ser o sentido? Não tem sentido. Então, enquanto os usuários reclamam, pedem um posicionamento, pedem um pouco mais de atenção, é porque eles ainda acreditam na ferramenta, querem continuar com a ferramenta, não pretendem largar a ferramenta. Agora, você tem que desconfiar o dia que aquele grupo estiver paradinho lá e não tiver ninguém reclamando. E, olhando ainda assim a demanda daquele grupo em específico, a demanda é pouquíssima. Eu tô te passando um acumulado de 2 anos. Se não, se tivesse sido resolvida a época, entendeu? Nem. Mas o grupo ali, eu não vejo ter uma demanda que, na minha opinião, você como primeiro atendimento daria conta tranquilamente. Eu não sei se tem mais outros trocentos grupos espalhados por aí, mas aquele que tá ali é morto. Literalmente, tem o quê? Uns 2, 3 chamando por semana? Mas será que... É que tem outros grupos. Eu trabalho com outros grupos também. Outros grupos de quê? Tem os grupos de iniciante, tem grupo de... Tem vários grupos no WhatsApp que eu atendo também, além do HD, entendeu? Lá no WhatsApp tem os grupos que eu atendo. Tem bastante gente que a gente atende. Tem mais grupo no WhatsApp também, não sabia? Aí você me surpreendeu de novo. Tem Telegram também ou não? Telegram também tem? Não entendi. Telegram? Não, tem no Discord. Não, o Discord não foi implementado ainda, tem no WhatsApp. No WhatsApp tem o suporte do WhatsApp, aí tem vários grupos lá de iniciante, aí tem outros grupos lá que eu
Não vou nem me atrever. Então, mas não sabe dá o que pra eu ser falo para você, Dirceu? Imagina eu entro lá e encho aquele WhatsApp de erro para os iniciantes. Não, mas aí no iniciante é do iniciante mesmo. Aí Ah, depois mas eu não tem. posso participar, porque, que nem eu falei, agora o iniciante está tendo um treinamento na ferramenta nova, então eles já vão saber mais da Não é que a ferramenta ajuda lá nova é do que os personalizada usuários para o querem. iniciante. A ajuda lá é personalizada para iniciante mesmo, entendeu? Não é para gente antigo que nem Ah, você. mas eu me É acho para quem está só começando. iniciante na versão nova. Tem jeito de conversar com vocês, não. Eu vou ficar quieto aqui, não vou falar mais nada, não, tá bom? Vocês podem continuar falando aí que eu vou ficar quietinho aqui. Tá? Bom, Dirceu. Deixa eu fazer um comentário pessoal. É por isso que você... Segura isso, Dirceu. Segura que lá vem o Cantuco. Segura essa, Dirceu. É por Não, isso é que eu o não grupo tenho que já falar. não tem mais um monte de reclamação, já não tem mais um monte de erro, já não tem mais um monte de coisa, porque não adianta. Chega uma hora que vai fazer o quê? Eu desisti, eu já não coloco mais as coisas lá. É que tem um HD para ser colocado os exemplos, tem esses grupos que a gente tem do Skype, e depois tem o suporte no WhatsApp, e tem os grupos lá divididos no WhatsApp também, que é para iniciante, que é uma ajuda personalizada para iniciante. Depois tem o grupo que é para aqueles que estão interessados na ferramenta, estão experimentando. Depois tem a apresentação para quem está interessado. Então tem vários tipos de coisa que é feita, entendeu? Visando especialmente atender melhor o cliente mesmo. É que tem que fazer alguma coisa para melhorar para vocês que são os antigos. Vocês que são os antigos, por exemplo, eu, como sou do nível de vocês, eu não consigo pegar e ajudar vocês em algumas coisas que vocês precisam, concordo plenamente. Você se lembra quando eu tive aquele problema com a API, com o Newton Soft? Você se lembra, Cláudio? Eric? Lembro, sim. Sim, Lembro. Apanhei 3 semanas, cara, e o Danilo solucionou em 2 minutos para mim. Foi a única vez que a CCI solucionou um problema para mim. Por isso que eu digo, em relação à situação de Catiane, do multiusuário, né? Multidesenvolvedor. Assim, para mim, o Danilo sabe demais para que esse problema tivesse acontecido e ele não solucionasse, sabe? Eu não sei. Pode ser que realmente esteja acontecendo exatamente o que vocês comentaram aí. E Catiane é a única usuária hoje que tem um multidesenvolvimento. Aí eles, tipo assim, deixaram de lado, entendeu? Mas assim, era uma coisa que funcionava e parou de funcionar. E o Danilo não tem uma solução, para mim, isso eu não vou dizer inaceitável, mas para mim isso é meio que surreal, entendeu? Porque o Danilo é o cara que... Ele falou que não tem solução? Não falou. Ah, tá. Essa é uma opinião minha, entendeu, Eric? Não, peguei o bonde andando, por isso que eu tô querendo saber. Ele, Danilo, falou que não tem solução? Não. Ah, tá. É isso que eu tô dizendo. Então, para mim, Isso é uma coisa que eu nunca ouvi ele dizer. Exatamente. O Danilo é o cara. Então, a situação de Catiane aí não está resolvida é porque ele não chegou. Eu não vou dizer que não chegou nele, que deve ter chegado, mas assim, talvez a demanda de outros recursos seja mais importante, entendeu? Mas para ele não resolver, eu acho muito difícil, muito difícil. A questão Eu ganhei na Mega Sena, hein? Porque, olha, para mim ele já falou isso umas 5, 6 vezes, que não dá para fazer. Olha, eu tenho registrado. Ele, Danilo, falou que não dá para fazer? Por exemplo, eu tô com um problema lá porque ele veio um tempo atrás, usa o Route 53, papapá, me ensinou a colocar lá o Route 53. Aí agora eu não estou conseguindo colocar o certificado SSL. Ele falou para mim diretamente, ele não vai falar, porque se falar vai ouvir. Falou que para a pessoa que me atende da SSI, que não tem como colocar certificado SSL usando o Route 53, o que não é uma verdade. Se você não conseguir colocar SSL, você não consegue rodar no celular. Então, eu tô
esperando isso há muito tempo. Vocês podem até pensar, mas o que ele tem a ver? O que tem a ver? Porque foi ele que indicou. Ele que indicou, fez eu usar, colocar a ferramenta lá, fora a questão que a gente também pagava a SSI para hospedar o nosso projeto com eles, então acho nada mais justo do que eles resolverem. Ou dizer assim, não dá, o que eu não gosto é assim, troca a ferramenta, para de usar S e usa X. Eu também não posso, cada vez que eles acharem que não resolve ou que não tem solução, eu ficar trocando de ferramenta à torta e à direito, né? Na minha cabeça não entra. A minha sugestão é migra para o Cloudflare, você não vai se incomodar mais. É exatamente essa solução, só que toda vez, já é a terceira ou quarta vez que algo que eles não resolvem ou não querem resolver ou não sabem resolver e fala, faz isso. Também não, né? É que a Cloudflare tem suporte, tem uma estrutura totalmente diferente. Eu sempre procuro não depender muito da SSI para algumas coisas. Mas isso eu aprendi a duras penas. Eu quase nem posteio erros no grupo, cara. Eu tento resolver sozinho ou com um ou dois do grupo. Eu não posto mais nada lá. Agora, vocês se lembram daquela conversa que a gente teve quando ia sair essa nova versão? Que o meu medo era a gente ficar de fora? E que Na verdade, tivemos muitas, viu, Júlio? Tivemos muitas conversas sobre isso. Eu ainda acho que a SSI... bom, agora a G20 ficou para nós. Tem outra empresa que tem outra coisa para outras pessoas. Eu estou achando isso. E o meu medo sempre é ele deixar na mão. Por isso que você lembra daquela época quando andava procurando ferramentas diferentes da SSI? O meu medo até hoje é esse. A gente até chegou a testar algumas. Você lembra, Júlio? Me lembro. Bom, pessoal, como não... O dia à noite foi bem produtivo, assim, para Bom, todo mundo.